Saudações, como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar. Neste vídeo eu vou falar sobre uma grande figura que ficou aí no tempo e até hoje ajuda a nossa sociedade. E foi o médico Paracelso. É simplesmente assim uma história incrível e além de grandiosa contribuição, né, dele para com nossa sociedade. Mas prestem atenção em uma observação. Há controvérsias em alguns acontecimentos na biografia dele. Então, eu fui pelo que a maioria afirma. Portanto, não significa que tudo aqui falado sobre Paracelso seja fidedigno à sua biografia. Surgiu como um médico que iria revolucionar a história da medicina. E é dele a frase: todas as substâncias são venenosas. Não existe nada que não seja venenoso. Somente é a dose correta que diferencia o veneno do remédio. Paracelso ele passou 30 anos, tá? Percorrendo a Europa e o Oriente Médio e durante esse tempo ele estudou ciências ocultas, magia negra, medicina e curou ferido nas frentes de batalha e vencendo a peste. Mas quem foi esse grande homem e de fato sua relevância para os dias de hoje? Bom, em Eisleben, cidade próxima de Zurique, não reparem no alemão, né? Claro. Nascia Paracelso no dia 17 de dezembro de 1493, mas o seu nome de batismo era Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Humrei. É em alemão e eu nem me atrevi a mexer no Google Tradutor. Bom, e após a sua graduação, ele mesmo mudou seu nome, escolheu Paracelso, que seria maior que Celso, né? Que ele estava se referindo a um médico romano muito conhecido, mas ele fez isso com deboche. Criança, ele ia aprender a alquimia, a cabala. Então, ele começou a estudar ainda na infância, na cidadezinha de Eisleben, próxima de Zurique. Ele aprendia com seu próprio pai, o doutor von Humrad. Olha que bizarro, e não é aceito em toda a biografia. Aconteceu que quando Paracelso tinha 3 anos de idade, ele foi mutilado por um porco de tal forma que virou um eunuco. E este fato, somado à sua baixa estatura, lhe fizeram ter complexos de inferioridade que marcaram sua vida. Todavia, esse fato não lhe impediu de passar pela história. Quando não estava acompanhando as consultas do pai, que era médico do povoado, Paracelso fugia para ler atrás da igreja na sua casa lá, que era perto da sua casa. As calmas tardes, né, de leitura do pequeno Theophrastus na igreja terminariam com a morte de sua mãe e as mudanças do pai para Vilá, no sul da Áustria. Nessa cidade, o futuro Paracelso aprenderia teorias e práticas daquilo que mais tarde se tornaria também a química. Ousadia e reverência certamente não faltaram ao garoto. Zombar dos professores durante as aulas pode ser classificado ainda hoje, né, como um sinal intolerável, rebeldia de um adolescente de 14 anos. Mas na oitava série do primeiro grau, ele fazia isso. Imagine-se fazer o mesmo em 1508, né, com os catedráticos de medicina da Universidade de Viena. Quem que esse fedelho pensava que era? Paracelso adotou esse nome 3 anos depois que ele se bacharelou, né, em medicina. Porque, como eu disse, era maior que Celso, né? Foi um grande médico romano do século I, o pai da medicina, né? E ele era pretensioso? O jovem Theophrastus não estava nem um pouco preocupado com a opinião de seus mestres. Ainda em 1507, o garoto Theophrastus deixou Vilá para unir-se aos grupos de jovens andarilhos. A Europa vivia as mudanças e lutas políticas do fim da Idade Média e o começo da Renascença. Então, à procura de saber, ele vai estudar com Leontrítêmio, abade do Mosteiro de São Jorge, autor dos primeiros livros que lera na infância. Mas ele rompe com o mestre por divergência em algumas experiências de magia negra. Então, ele passa ali por várias universidades. Nos anos seguintes, trabalha nas guerras dos Países Baixos como cirurgião militar, ocupação que era desprezada por outros médicos. Então ele vai para a Rússia e chega até a Tartária, onde é feito prisioneiro. Então, de passagem pela Alemanha, ele é preso
por ressentimento dos colegas médicos, a quem chamava de admiradores de urina. Em todos os lugares, né, ele procura aperfeiçoar seus conhecimentos sobre o que chamava de forças latentes da natureza. Condenava a prática vigente à época, que era de cobrir os ferimentos, né, com musgo ou esterco. As feridas devem ser drenadas, segundo ele. Prevenida a infecção, a natureza se encarregará de curá-las. Ele repudiava também as pílulas milagrosas receitadas para qualquer doença, assim como infusões, bálsamos, ungüentos e fumigações usadas indiscriminadamente. Ele foi o primeiro a usar venenos em pequenas doses para curar e criou, né, dizem, os fundamentos da quimioterapia, com enxofre, ferro, cobre, mercúrio. Em 1530, ele irritou o Conselho Médico de Nuremberg por escrever a descrição da sífilis, né, até então. Ele afirmou que a doença podia ser tratada por via interna, com compostos de mercúrio, diagnósticos comprovados 4 séculos depois pelo alemão Pons. Alguma coisa assim o nome, tá? O Paracelso lhe dizia que os melhores professores eram os ladrões, curandeiros e os ciganos. Então, apesar de suas loucuras na época, ele fez assim, ele queimava manuais de medicina, ele escrevia os seus próprios tratados, né, para os doentes, tratados cirúrgicos, e dizem que o ocultismo nessa questão do misticismo, do ouro das pedras, da magia, é pura bobagem. Mas se um homem desses acreditava em tudo isso, como é que nós podemos questionar alguma coisa, não é mesmo? Ele buscava a pedra filosofal. Dizia ser capaz de transformar a chumbo em ouro e tornar o homem imortal. E assim tornava-se um dos grandes cientistas de todos os tempos, enquanto era acusado de charlatão, pretensioso pelos médicos da época. E pretensioso, dizia Paracelso, são vocês, médicos, que nada sabem sobre química ou mineralogia e se intitulam melhores do que eu. Ele questionava como as faculdades conseguem produzir tantos idiotas. As universidades não ensinam tudo. Um médico deve procurar as parteiras, ciganas, feiticeiros, andarilhos e ladrões para aprender com eles. É isso que ele dizia. E ele falava mesmo, explanava. Então imagina um médico dizendo isso, né, em pleno século XV. Devia ser realmente assim hilário os comentários entre os médicos. E ele frequentava tabernas ou tavernas, como vocês preferem dizer, onde haviam prostitutas, trabalhadores, soldados. Ele escreveu o livro As Enfermidades dos Mineiros, considerado o primeiro tratado de medicina do trabalho. Identificou pela primeira vez como causa da silicose, uma doença, a aspiração do pó do silício. Mas os trabalhos práticos, eles não eram interesse de Paracelso. Ele também formulou ideias gerais onde afirmava que todos os corpos eram compostos de 3 princípios: energia, solidez e fluidez. Na linguagem dos alquimistas, esse trio correspondia, respectivamente, ao fogo, enxofre alquímico, à terra ou sal e ao líquido ou mercúrio. Tá? Ele era um adepto do esoterismo e como ele obtinha curas assim espetaculares, suas histórias espalhavam-se de cidade em cidade. Então ele foi convidado a lecionar medicina na Universidade da Basileia em 1527. E isso atraiu estudantes de todas as partes do mundo, né, da Europa ali principalmente. Todos queriam estudar com Paracelso. Embora as autoridades municipais ficaram muito apreensivas, né, quanto ao comportamento e as instruções dele, tudo estava indo bem. Até que ele convidou para a sua conferência não apenas os estudantes, mas todo o povo. E Paracelso, ali cercado por uma multidão, ele queimou em praça pública livros dos pais da medicina da época, do grego Galeno, do árabe Avicena e do romano Celso. O resultado? Foram violentos atritos com farmacêuticos, médicos e juízes e autoridades da cidade. Eles consideraram isso uma barbárie e, naturalmente, que isso não ia ficar impune.
Mas Paracelso, né, já era esperto, ele já imaginava que ele seria jogado aonde? Na fogueira. Então, em 1528, ele foge de Basileia, né, na escuridão da noite, só com a roupa do corpo. Ele passa os 3 anos seguintes escapando das autoridades. Ele passou os 3 anos em Nuremberg, tá? Então, lá foi um período de vida sedentário, né? Pois ele não podia se locomover livremente, né? Ali como todos. Então, o seu tempo estava ocioso. Então, ele escreveu o livro da cirurgia. Apesar de mal visto, quando ele estava em Sangal, ele foi chamado para enfrentar uma epidemia de peste na cidade. Ele salvou centenas de vidas, dando aos doentes pãezinhos feitos com um pouco das secreções do próprio paciente, que coletava com a ponta de uma agulha. Ele coletava com a ponta de uma agulha e colocava no pãozinho. Ele afirmava que o que provoca a doença também pode curá-la, se administrado em pequenas doses. O sucesso na luta contra a peste fez com que seu livro fosse aclamado, reconhecido. E o livro ele ampliou assim tanto sua reputação que os aristocratas faziam fila na porta em busca de atendimento e respostas. Aos 45 anos de idade, né, ele já estava rico, famoso e respeitado. Mas não se sabe o motivo, ele saiu de cena e ficou recluso em Milderhai para redigir sua obra. Nos 2 anos seguintes, escreve sem parar sobre a peste, as epidemias, as feridas abertas, as chagas, úlceras, os olhos, o glaucoma. Então, tratados sobre normas para as análises químicas e livros como A Arte de Receitar, os princípios ativos que se obtêm pela trituração dos remédios, a preparação do eléboro, que é uma planta medicinal, e muitas coisas sobre alquimia. E tem mais, ele escreve também sobre filosofia e ocultismo. Sobre filosofia, escreve o Livro dos Prólogos e o Livro das Entidades, composto de 4 tratados pagãos e um teológico. Sobre ocultismo, escreveu a Filosofia Oculta e o Tratado das Ninfas, Silfos, Duendes, Salamandras e outros seres. Finalmente, um livro de profecias sobre o final dos tempos, com o título de Prognósticos. Foi composto ali de 32 textos sobre gravuras que fez até lembrar as de Nostradamus, lembrando que isso não é 100% comprovado. Além disso tudo, ele descobriu muitos sais e também o zinco. Depois dos 3 anos, ele mudou-se para Salzburgo e é o momento assim que ele foi nomeado médico oficial da cidade. No início do verão de 1541, ele ficou doente e internou num hospital. Bom, por causa de feridas sofridas em uma taberna, é o que dizem. E ao longo de sua vida, ele se tornou alcoólatra e caiu nas bebedeiras. Mas ainda assim hospitalizado, ele escreve, e dessa vez é sobre misticismo e comentários de passagens bíblicas. No último dia de verão, ele chamou um tabelião para redigir seu testamento e escreve nos mínimos detalhes as instruções para o seu enterro. Então, 3 dias depois, ele está morto em setembro de 1541. Uma hipótese é que tenha sido vítima de feridas, né, infeccionadas, ocasionadas quando ele estava embriagado, ele sofreu uma queda numa taberna. O corpo ele foi velado na igreja de São Sebastião e, conforme o seu último desejo, foram entoados os salmos bíblicos 1, 7 e 30. O enterro conforme seu desejo foi na igreja de Santo Estevão, em Salzburgo, onde em 1591 os moradores mandaram colocar uma placa de mármore e dizia: Aqui jaz Philippus Theopratus Bombastus von Hohenheim, famoso doutor em medicina que curou toda a classe de feridos, a lepra, a gota,
a hidropsia e outras várias enfermidades do corpo com ciência maravilhosa. Morreu em 24 de setembro do ano de graça de 1541. E, além dos tratados científicos médicos, o Paracelso ele nos deixou sua interpretação do universo. Segundo ele, a matéria e espírito, que ele chamava de corpo astral, convivem e se interrelacionam. A partir dessa visão, tá, as ciências ocultas, para chegar à medicina científica, ele propõe atuar sobre o corpo astral como veículo para atingir o físico. Então acredita que a alma ela está constituída por uma substância natural, fluida, que não nasce com o homem, mas se forge nele, como o que chamamos hoje de personalidade. Se tudo foi verdade ou não, grande parte foi, ele foi um fenômeno, não é mesmo? Era capaz de estudar fazendo diversas associações, tanto no plano mundano como no astral. Eu adorei a história deste homem, espero que vocês também tenham gostado. Afinal de contas, né? Apesar dele ter sido assim uma pessoa bem rabugenta, pretensioso, isso não impediu que ele ajudasse ali milhares, né, de pessoas e ele nos deixou muitos legados, né, em relação à medicina, a vários estudos e é o que eu digo, uma pessoa, né, nesse naipe, nessa inteligência da questão médica, se ele se ligava, né, na parte do misticismo, na parte do ocultismo, e ele acreditava e empregava isso na medicina, por isso que eu digo que há muitos mistérios no mundo e é super cabuloso isso. Vocês não acham? O vídeo fica por aqui e o que eu desejo a vocês é que vocês deem um like, tá? Se inscreva no canal, indique aí para os seus amigos que gostam desse tipo de tema, tá? Mostra aí que gostaram para mim trazer várias histórias. E agora sim, eu desejo a vocês que fiquem na paz.